8 horas 30 minutos, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho. Começa agora mais uma edição do TV Mar News. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que você também pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, também no nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e baixe o aplicativo da TV Mar. Assim você acompanha de graça toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que já estão aí na telinha para você. 8 horas 31 minutos, o dia começa com protestos em todo o país contra a Previdência, a reforma da Previdência e também contra o corte que atingiu as universidades federais e também os institutos federais. Mas antes disso, vamos ver como é que está o tempo na manhã desta sexta-feira. Nas imagens do nosso querido Márcio Andrei, vejam aí que depois de uma chuva muito forte em diversos pontos da região metropolitana, o dia agora está muito bonito, 8 horas 32 minutos, temperatura subiu 27 graus agora. Lembrando, o TV Mar News é um oferecimento Apvida, saúde e odontologia, 25 anos já aqui em Alagoas. Muito obrigado a todo mundo do Apvida. Mas eu falei que o protesto acontece em todo o Brasil, não é diferente aqui na nossa capital. E quem chega agora trazendo informações sobre isso, a nossa querida Polane Santos, que hoje está ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Muito bom dia para vocês. Oi, Mauro, bom dia também aos telespectadores aí da TV Mar. Pois é, né, nesse 14 de junho, dia da greve geral que acontece em todo o país, todos os trabalhadores estão mobilizados exatamente contra a reforma da Previdência e a favor da educação aqui no nosso país. A gente está aqui na frente do CEPA, né, o maior complexo educacional aqui de Alagoas, que fica aqui na Fernandes Lima, no Farol. Por aqui o trânsito está fluindo normalmente para o horário, que é comum esse horário a gente tem um fluxo maior. A gente não tem informações de bloqueio aqui nessa região da Fernandes Lima, mas nós temos bloqueios espalhados por toda a cidade. Olha só, a gente tem bloqueio no polo de lá de Marechal Deodoro, em Satuba, Pilar, Macro, na UPA do Benedito Bentes, em frente à UPA do Benedito Bentes, né? Perto da Universidade Federal de Alagoas, também ali a ponte do Detran de Valdo Suragi, também a gente tem pontos também de bloqueio, de protesto dos trabalhadores, e em Guaxuma. A gente vai conversar nesse momento com Daniel Calixto dos Santos, ele que é diretor do Sindicato dos Auxiliares Administrativos Escolares daqui da Rede Estadual de Alagoas, ele que está aqui organizando junto com esse grupo, né, esse protesto de hoje. Então, é exatamente isso, contra a reforma da Previdência e a favor da educação que os trabalhadores estão saindo às ruas hoje. Bom dia. Bom dia. Veja só, esse ato é um ato nacional onde os trabalhadores estão se organizando através das centrais sindicais, dos sindicatos, das suas categorias. E aqui em Alagoas, Maceió, nós vamos concentrar às 15 horas lá na Praça Centenário, saindo encaminhada até a Praça Deodoro. O que é que acontece? Cada sindicato, na sua área de atuação, que é o caso do SAEL, como defende o pessoal do apoio administrativo, nós fizemos um fechamento aqui no CEPA, que tem vários ônibus que queriam entrar, os estudantes, mas ficou esvaziado, porque hoje é dia de greve. É uma greve em favor da aposentadoria dos trabalhadores, contra a reforma da Previdência, contra os cortes da educação. Então, é melhor a gente parar um dia do que parar a educação por muitos anos. Então, nós estamos pensando no nosso público-alvo, que é o nosso estudante, porque se não tiver o estudante, nem não está nem na escola. Então, a gente tem que defender a educação pública de qualidade desses alunos, que na maioria são, sim, os filhos dos trabalhadores que ganham muito menos, muito pouco. Essa reforma é um engodo para tapar uma questão de uma crise, de um rombo da Previdência, mas não é. O governo federal, Bolsonaro, nega a existência da DRU, que é a desvinculação todo ano de 30% do fundo da Previdência. Então, como é que se retira todo ano 30% e gera déficit? Então, a sociedade tem que estar mais esclarecida. Nós estamos panfletando na categoria,
com as pessoas nas ruas, esclarecendo que essa reforma ela não vai cortar privilégio dos grandes, e sim só dos pequenos. Porque é um governo que já começou cortando R$8 desses trabalhadores, quer cortar mais ainda. Então, em todo o Brasil, as centrais sindicais, sindicatos estão organizados para barrar essa reforma da Previdência. Em primeiro plano, isso, que é um dano muito maior do que esses cortes que estão fazendo na educação. Mas aí, nós estamos articulando no Brasil inteiro, tem vários estados, juízes, desembargadores, estão impedindo esses cortes. Pois é, então vocês seguem igualmente também nos outros pontos em que existem pessoas de sindicatos também concentrados. Vocês vão seguir nessa concentração até às 15 horas, quando todos os movimentos vão se reunir lá na Praça Centenário e vocês descem caminhada até a Deodoro. Não, aqui a gente vai parar aqui, cada um tem seu horário de começar e terminar, são estratégia de onde fazer isso, a gente aqui recua e às 15 horas se concentra lá. A gente não vai sair, não vamos sair em caminhada de jeito nenhum. A gente vai para uma atividade interna, organizar o ato à tarde, às 15 horas. Pronto, olha só, Mauro, a gente tem as informações aqui, inclusive, das categorias que estão aderindo a essa paralisação. Além das pessoas que são envolvidas com a educação, a gente tem também, olha, trabalhadores rurais, professores, metalúrgicos, químicos portuários, agricultores familiares, caminhoneiros, cobradores, o pessoal também dos Correios, da Saúde, da Justiça Federal, enfim, muitos servidores, muitos trabalhadores aderindo a essa paralisação, inclusive aqui em Maceió, o sindicato também dos transportadores rodoviários, né, o sindicato dos motoristas, enfim, eles também estiveram organizados para paralisar as suas atividades durante todo o dia de hoje. Inclusive, estava prevista a paralisação dos ônibus, os ônibus aqui do município de Maceió também por conta dessa greve geral, mas o Sinturb, que é o Sindicato das Empresas do Transporte Urbano e Passageiro, ele conseguiu uma liminar na Justiça que fez com que essa paralisação, então, fosse bloqueada. A Justiça, então, pediu para que o Sintro mantivesse 70% da frota sob pena de multa de R$100 mil por dia. Mas, ainda assim, os ônibus saíram com um certo atraso hoje. Só a partir das 7 horas da manhã foi que os ônibus começaram a circular aqui na cidade de Maceió. E aí a gente vê já ônibus circulando, 70% dos ônibus circulando precisaram sair das garagens por conta dessa liminar da Justiça, não é isso? A gente vai passando aqui ao longo do dia mais informações para vocês a respeito dessa greve geral que está acontecendo em todo o país nesse 14 de junho. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Apolane Santos. Daqui a pouco você que está aí do outro lado vai entender o que é isso aqui, uma entrevista muito legal com a professora Jéssica Lima, lá da UFAL. Já essa entrevista, mas antes, o nosso diretor de TV, o Josiel Rodrigues, fez imagens agora há pouco mostrando o protesto no Bebedouro, não é isso, Josiel? Vamos ver então as imagens feitas pelo nosso querido Josiel, que conseguiu chegar aqui depois de conversar com os manifestantes. Diz aí para mim, Josi, onde é, que eu não estou reconhecendo não essa imagem. Ah, sim, na praça ali do Bebedouro. Vejam aí, tem mais gente aí do que lá no CEPA. Todos vestindo preto, né? Simbolizando aí o protesto. Para você que não sabe, acontece neste momento em diversas cidades e capitais do Brasil, protestos contra a reforma da Previdência e o corte na educação. E aí nós temos imagens gravadas agora há pouco pelo Josiel Rodrigues. Você vê aí o bairro do Bebedouro. Tem alguma foto? Vamos ver então as fotos também. Ah, sim, aí, fotos também que o Josiel registrou na manhã desta sexta-feira, dia 14 de junho. Em São Paulo, foi a primeira informação que eu tive, o metrô teria parado de funcionar, mas também já retomou. Não houve nenhuma ação que atingisse o transporte aéreo, pelo menos de tudo que eu apurei antes de manhã.
Durante o jornal, como muito bem colocou a Polani Santos, a gente vai trazer mais informações sobre este protesto. Mas agora eu vou conversar com muito prazer com a professora Jéssica de Lima, ela que é professora do curso de Engenharia Civil da UFAL. E olha só, gente, ela desenvolveu um jogo que ajuda os estudantes no cálculo do dimensionamento asfáltico. Muito legal a iniciativa. Professora, muito bom dia. Parabéns em primeiro lugar. Um prazer imenso recebê-la aqui nesta sexta-feira. Ainda mais quando a gente está vendo um protesto que corta as verbas das universidades federais, a gente vê uma iniciativa fantástica desenvolvida pela Universidade Federal de Alagoas. Professora, muito bom dia. Conta antes de tudo um pouquinho da tua história. Como é que a professora enveredou para essa área que é tão importante, a área da engenharia civil? Muito bom dia. Bom dia, Mauro. Na verdade, eu sou formada primeiramente em engenharia de produção e aí eu fiz o mestrado e o doutorado na área de engenharia civil. E quando eu vim para a UFAL, meu concurso ele foi muito aberto e eu precisei dar essas disciplinas que não eram exatamente na minha área de especialização. Perfeito. Que dentro de transportes a gente tem infraestrutura de transportes e tem planejamento de transportes. E eu precisei dar disciplina de infraestrutura e para mim era muito difícil dar disciplina de infraestrutura justamente porque não era aquilo que eu mais gostava de estudar, na verdade. Sim. E aí eu mesma tinha pesadelos para ensinar essa parte da disciplina, essas disciplinas de pavimentação e a parte do dimensionamento. E foi mais ou menos nessa época que eu fiz o curso na UFAL, justamente um curso muito bom, foi promovido pela UFAL com os professores Dênia e professor Mourão, da USP, que era justamente sobre tecnologias digitais e metodologias ativas. E esse jogo, ele foi, na verdade, o trabalho de conclusão de curso, do curso de metodologias ativas. Então, ele surgiu de uma dificuldade, na verdade, que eu tinha de ministrar essa disciplina, porque eu também não gostava muito disso. Que bacana, que interessante a história. Professora, e qual é o grande objetivo desse jogo? Claro que é um facilitador, né? Explica um pouquinho para a gente, fique à vontade até para mostrar aqui para a nossa câmera. Certo. Esse jogo, ele ensina o método de dimensionamento do DENIT, que foi um método desenvolvido pelo engenheiro Murilo Lopes de Souza. Ele é dividido em 3 etapas. Então, na primeira etapa, os alunos eles selecionam uma carta de uma cidade, está aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aí, está na tela. Certo. Que aí ela vai dizer, vai dizer a questão do clima, o quanto chove, porque isso é importante para dimensionar o pavimento, e também a questão do suporte do subleito. Então, quanto aquele solo ele vai conseguir suportar os esforços do tráfego. E a gente tem também uma carta do trecho, que também eles vão selecionar, que vai determinar o tráfego, vai determinar a classe rodoviária e vai determinar o relevo e a extensão do trecho, que isso também vai ser importante mais para frente. Então, por que isso? Porque aí cada equipe vai ter uma variabilidade, né? Eles não vão fazer todos o mesmo projeto. Ou cada integrante que estiver jogando com o jogo. Porque no momento, como você falou, a questão do dinheiro para as universidades, não é? Esse jogo foi completamente desenvolvido por mim, pela professora Daniele, financiado inclusive. E hoje esse jogo ele custa R$265 para produzir um. Então eu só consigo ter esse para usar para a sala inteira. Inclusive se alguém quiser ajudar a Sem financiar... dúvida, fica aí, tem tanto empresário que acompanha o nosso programa. Estamos precisando, porque eu não consigo, a ideia seria ter pelo menos 6 para a minha turma, mas a ideia seria conseguir produzir mais para tentar levar para outras cidades, para outras universidades brasileiras, para que eles também pudessem ter isso. Bom, mas voltando aqui para o jogo. Então, eles têm depois que calcular o número N, que é a questão do tráfego. Então, eles vão ter que... Eles têm uma série de tráfego aqui, e aí, com essa série, eles vão determinar o tráfego futuro durante o período da estrada. Então, eles precisam calcular esse número N, que é o número de eixos passantes. Aí tem uma série de fatores que eles vão multiplicar para você ver o número de eixos de fato, porque, na verdade... Quando a gente faz a contagem de tráfego, você faz a contagem dos caminhões que passam, mas aí você precisa ter um eixo padrão. Enfim, isso é muito técnico, não sei se... Não, mas é ótima essa explicação, até porque para nós é uma aula, né? E fica assim, acho que para quem está acompanhando o nosso programa, mostra a profundidade do trabalho que é feito lá na universidade, de um curso que é tão fantástico. E muitas vezes, né, professor, até eu fiz uma reportagem uma vez sobre isso, que falava a questão da qualidade do asfalto.
que a gente usa no Brasil. Muitas vezes, me parece, não estou certo agora com certeza absoluta, mas você tem graus de qualidade, da densidade, etc., do asfalto e que no Brasil muitas vezes deixa a desejar, né? Então, o cálculo feito pelos engenheiros é fantástico para que a gente rode com condições adequadas, né? Fica à vontade, professor. Certo. Aí depois desse número N, eles precisam selecionar as jazidas, porque no geral quando a gente constrói uma estrada, a gente precisa... O material não vai comprar na mercearia, você vai encontrar uma jazida. Então eles vão responder um quiz que está aqui, então ele vai ter um quiz e uma pergunta, por exemplo, o que é o CBR, e aí ele vai ter que responder. Se ele responder corretamente, aí ele tem o direito de puxar uma carta de uma jazida. E aí, com base nas características, ele vai determinar se essa jazida ela serve para a camada mais para baixo, que é uma camada que não precisa de de um CBR tão forte, de tanta qualidade, ou de uma camada superior, cujo material precisa ser de uma qualidade mais elevada. Ele precisa ter um suporte maior, porque ele vai estar mais próximo das solicitações do tráfego. E aí, por fim, eles precisam... Bom, está aqui no... Não sei se vai dar para ver. Aí pode virar, fique à vontade, professor. Para essa parte aqui, que eles precisam resolver essa inequação para determinar, de fato, o dimensionamento das camadas. Então, eles resolvem essa equação e vão determinar quanto cada camada deve ter com base... E depois eles vão ver se a jazida ela é suficiente para a extensão desse trecho. Então, são várias aulas, certo? Eu estou tentando resumir aqui muito rapidamente. Mas, basicamente, é isso, o jogo. Maravilha. A proposta do jogo. Eu acho que poderia até mudar, não para jogo, para aula, né? Porque esse jogo é uma grande aula, parabéns demais. Professora, nós temos também nesse projeto a participação da professora Daniele, né? Isso. Fale um pouquinho dela também, que ela não pôde vir, né? Exatamente. Daniele, ela foi sensacional, porque, na verdade, a ideia do jogo foi minha, mas ela é coordenadora do laboratório de design de jogos. Então, eles trabalham, existe esse laboratório na UFAL, Sim. E eles trabalham justamente desenvolvendo jogos e cuidando da jogabilidade. Então, o que eu tinha feito inicialmente, eu tive a ideia, mas era coisa de engenheiro, assim, não era bonitinho feito aqui, tá? E não é só a questão gráfica, porque ela disse, tenta falar lá, já que eu não vou, que às vezes as pessoas pensam que o design é só o desenho, só a parte gráfica, mas não é. Então, tem toda uma questão de como o jogo ele vai se desenrolar para você ter ter a jogabilidade, que eles entendam o que cada um precisa fazer. E é um trabalho, assim, muito interessante o que eles fazem lá. Tiveram vários alunos que estavam envolvidos também no processo. Então, eles que criaram as cartas da cidade, que as cartas são engraçadinhas, então os alunos acham ótimo que ele... Por exemplo, isso aqui, sempre nublada e cinzenta, Portland. Essa cidade tem o rio de cimento Portland, que atravessa seu subterrâneo. Suas construções são feitas sempre de concreto, conhecida como a cidade dos engenheiros. Viver em Portlândia não é fácil, é difícil. Que bacana. Então, assim, eles que criaram, eles que tornaram o jogo, de fato, interessante. E eu acho que o jogo, né, professora, ele acaba sintetizando para todos nós que nós caminhamos para a globalização de um jeito tão especial, né, que hoje todas as áreas acabam se encontrando de alguma forma, e eu acho que a inovação e a tecnologia também fazem parte de tudo isso. Parabéns, realmente. Obrigada. Fico muito feliz. Olha, para você que está acompanhando o nosso programa, vamos ajudar, eu vou até apoiar aqui, professora, dá licença um instantinho, vamos ajudar a ter mais jogos como esse. R$260 é o custo de um jogo. E você que está acompanhando o nosso programa pode apoiar a educação num momento tão fantástico, né? E numa ideia bárbara dessa trazida hoje aqui pela professora Jéssica. Professora, eu queria ficar o programa inteiro mostrando o jogo, falando sobre essa iniciativa maravilhosa, mas infelizmente a gente tem tanta coisa num dia de protesto, mas fica aí o convite para a professora voltar, também para a professora Daniele. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu só queria dizer que ensinar não precisa ser duro, certo? A gente pode ensinar de uma maneira mais divertida e é isso. Acho que aprender também pode e deve ser divertido. Professora Jéssica de Lima dando essa aula para a gente. Ao lado dela eu vou para o primeiro intervalo comercial de hoje e volto já já trazendo notícias do protesto e muita informação para você. Até já.